Nós estamos no segundo capítulo do nosso trabalho de análise de riscos em projetos. Meu nome é Marcos Posse e nós vamos tratar agora de uma segunda metodologia para avaliar o impacto das ameaças dentro de um projeto. Nesse caso, estamos falando de 3 cenários. A metodologia Success Driven Project Management, que é uma metodologia do Oriente, ela se baseia em cenários e dentro de uma modelagem matemática permite que nós também planejemos com proximidade à realidade. Só que aqui nós estamos falando de uma realidade aumentada. O nosso mesmo exemplo, com as mesmas estimativas de prazo e de custo, vão ser transformadas, essas estimativas, em 3 cenários diferentes. Nós vamos ter um cenário que aparentemente é um cenário azul, otimista. Um cenário verde, mais provável. Um cenário vermelho, pessimista. E aí a gente lembra que pessimista, otimista e mais provável vem daquelas estimativas. Nós vamos mudar os nomes aqui. Nós vamos chamar de azul de um planejamento arrojado, corajoso. Aquele que prevê com otimismo resultados melhores. Em verde, o planejamento tradicional é bem feito dentro das técnicas, baseado em referências e experiências já vividas. E o cenário vermelho nós vamos chamar de um cenário cauteloso, um cenário conservador, aquele que não se pegou apenas nas melhores estimativas, mas também levou em conta valores, custos e consumos um pouco maiores. Dentro desses 3, vamos dar uma olhada no resultado do planejamento. As estimativas de duração, de custo, produtividade ou consumo acabam por gerar 3 planos de trabalho diferentes. O plano azul é mais curto em tempo, provavelmente menos custoso. O plano verde é aquele tradicional, no que diz respeito a boas técnicas, boas referências, valores de mercado e produção das tabelas em vigor. E o plano de tempo em vermelho, ele já nasce mais longo, porque os prazos são maiores, conservadores, cautelosos e, consequentemente, todos os outros parâmetros também. Significa dizer que nós vamos tomar como referência o plano mais provável, o plano que todos fariam dentro das melhores práticas, mas vamos guardar o plano corajoso, que é aquele azul, e vamos guardar também, como se fosse um outro planejamento, um outro arquivo, o plano cauteloso. Significa dizer que nós vamos agora trabalhar com 3 planos para comparar depois os resultados com aquele plano, aqui representado no quadrante superior esquerdo, que é aquele que nós fizemos por estimativas de riscos e impactos com a aplicação da técnica de Monte Carlo. Vamos ver como é que vai ficar isso aí num aplicativo. Nós fizemos um planejamento onde invocamos a análise de risco pela metodologia Monte Carlo. Vamos fazer agora o mesmo planejamento, só que com a preocupação de gerarmos mais 2 cenários. O primeiro cenário é o mais provável, é aquele que seria feito normalmente por uma equipe de planejamento que respeita as melhores práticas, melhores indicadores e a experiência da empresa. E aqui nós temos essa referência. Também fazemos uma cópia desse planejamento, assumindo dessa vez os prazos e os custos e os parâmetros daquele chamado otimista, que nós utilizamos na modelagem otimista. Aqui nós vamos chamar de arrojado. E com isso o planejamento de tempo fica diferente do planejamento mais provável ou tradicional, assim como os custos e os consumos e as produtividades. Fazemos também um espelho do mesmo planejamento, só que aqui considerando prazos, custos, consumos, valores chamados pessimistas, que aqui nós denominamos confortáveis, denominamos conservador, não vamos chamar de medroso. E por conta disso, nós podemos ver que a análise dos 3 cenários prevê que nós informemos a ferramenta que existem
3 arquivos, 3 planejamentos, e que nós escolhamos também os elementos que vão ser avaliados. Mas aqui tem uma diferença interessante. Nós escolheremos a duração, o prazo e o término do projeto, assim como o custo do projeto. Mas aqui eu chamo a atenção que a duração, o prazo, nós temos uma meta e queremos perseguir essa meta de modo que o nosso planejamento reflita as probabilidades para 80% e que também respeite as datas de fim com uma probabilidade de 80%. E que os custos sejam também modelados, não no planejamento básico, mas na avaliação probabilística de riscos, para alcançarmos uma meta de 80%. E aí vem a metodologia Success Driven, dirigido ao sucesso. O sucesso significa estaremos trabalhando sempre para estar dentro da probabilidade de 80%. Vamos verificar período a período se estamos em 80% de chance ou se esse índice de risco-probabilidade caiu para 78%, o que não é bom, ou subiu para 83%. Quanto mais próximo ou superior à probabilidade que nós encontramos, e é para isso que serve o planejamento, para que a gente tenha uma base e pesquise e persiga essa base ao longo da vida da execução, que ela fique próxima ou superior à nossa meta. Nós queremos, no mínimo, uma probabilidade de 80%. Então, escolhemos 3 arquivos, representando os parâmetros duração, produtividade, consumo, valores, custos, para o arrojado, o tradicional, bem feito, e um conservador, temeroso, com cautelas. E ao fazer isso, nós informamos que vamos também tomar como base de planejamento o tradicional, o mais provável. E queremos que a gente sempre tenha foco nas metas. Ok, então eu aplico essa ideia para todas as versões e todas as versões, arrojada, conservadora, assumem essa característica. Todos vão trabalhar nesse sentido. Como pode ser visto aqui, existe um planejamento, como pode ser visto no mais otimista ou no arrojado, existe o planejamento, e como pode ser visto no confortável ou no conservador, existe esse planejamento. Vamos pedir para que ele simule essa avaliação de risco na metodologia 3 cenários. Observa que não existem interações. O modelo é outro, o paradigma é outro. Nós vamos discutir isso depois. E nós vamos encontrar aqui, ok, ele calculou, e quando nós partirmos aqui, parte 6, nós vamos encontrar que a probabilidade de alcançarmos o custo é de 11%. A probabilidade de alcançarmos esse custo é de 8%. E quando nós olhamos as atividades, nós observamos que elas foram ajustadas perto dos 80%. E quando olhamos para a duração, a probabilidade da duração, através da metodologia 3 cenários, nós encontramos valores cuja meta, a meta tradicional, era usada para nós percebermos a probabilidade de Monte Carlo. Aqui o paradigma é diferente. Então, nós encontramos do lado direito um cronograma com um fundo projetado em azul. Esse fundo projetado em azul representa o espaço geométrico na figura onde essa atividade poderá flutuar sem trazer dano às metas de 80% que nós estimamos para o nosso trabalho. 80% dos prazos, 80% do prazo final e 80% dos custos. Lembrando que probabilidade de Monte Carlo não faz sentido aqui. Probabilidade de Monte Carlo em duração de dias não faz sentido aqui. Porque agora a busca é do índice de sucesso, é do número que nós precisamos manter que gira em 80% e que nos deu esse background aqui, esse fundo azul.
durante o planejamento não faz sentido, é como se fosse uma linha de base a ser perseguida. Nesse paradigma, nessa metodologia, não se fala em linha de base. Fala-se em fazer, buscando o compromisso dos agendamentos que estão na tela, e os resultados colhidos vão dar alterações de agendamento de datas e valores de custos e consumos e produtividade que deverão ficar dentro desse fantasma azul. Então isso não é uma linha de base, isso é uma referência de consumo de repente, lastros, folgas que as atividades possuem ou os custos possuem para ficarem dentro daquela perspectiva de 80%. Então vamos olhar nos outros cenários como fica esse cálculo de probabilidade. Como fica esse fantasma azul? Aqui na versão arrojada, mais corajosa, a análise de risco mostra um fundo azul e a gente pode pedir aqui para fazer a probabilidade de sucesso. Qual é a probabilidade de sucesso disso acontecer? E aqui nós temos os indicadores e aqui nós temos um fantasma. Vamos analisar o fantasma esquecendo essa história de probabilidade de Monte Carlo. A gente vê no cronograma mais arrojado que ele se propõe a ser mais rápido no tempo. Logo, parece que ele tem uma flexibilidade maior de estar dentro dessa faixa azul, dessa tolerância azul, desse buffer azul, enquanto que o nosso cronograma tradicional, ele também tem uma variação na faixa azul, só que menor, porque ele tem prazos maiores. Se eu uso o cronograma de referência mais provável, eu tenho um ir e vir por dentro dessa faixa de tolerância, esse buffer, essa folga, esse fantasma de referência. Não estamos falando na linha de base tradicional. Se nós formos agora para o mais conservador, eliminando probabilidade de Monte Carlo mais uma vez, eliminando probabilidade de Monte Carlo para durações, com foco especificamente no Success Driven, nos indicadores de sucesso, nós vamos pedir para que ele analise os riscos na metodologia 3 cenários e depois nós vamos pedir para que ele calcule o indicador de sucesso. Fica claro que quando a gente observa o cenário conservador, as barras têm menos folga naqueles fantasmas, naqueles buffers, ou naquelas folgas, como assim eu chamo, para navegar. Olhando o otimista arrojado e comparando com o pessimista conservador, entende-se que existem folgas, existe uma dinâmica possível durante a vida do projeto, mas que é menor no conservador, muito bom no arrojado e natural. E nós estamos trabalhando com o natural. Aqui está, então, a primeira parte do Success Driven, do indicador de sucesso do método de análise de risco 3 cenários. Mas aonde estão os gráficos que indicam probabilidade de sucesso, probabilidade de incerteza, como nós tínhamos em 3 cenários? Eu já preparei o gráfico, mas eu vou fazer o primeiro aqui para mostrar como é que ele é gerado. Probabilidade, distribuição, 3 cenários. E a gente escolhe qual parâmetro. Duração em dias, ou a data final, ou até mesmo o custo. Vamos pegar aqui duração em dias. Aqui está o gráfico. Ele parece uma curva S. Ele parece o resultado da integral de uma curva normal. Ele parece o resultado que nós tínhamos quando fizemos a aplicação da metodologia aleatória de Monte Carlo no cálculo de diversos prazos de projeto. Vamos ver o custo desse projeto. Parece uma curva S. É a mesma ideia. Vamos fazer aqui a apresentação também dos outros gráficos. Do conservador, custo do conservador.
E vamos fazer aqui o custo do arrojado, do otimista. Pronto, nós temos os três gráficos. E vamos chamar de volta, apenas para comparar, o gráfico de custos, probabilidade, distribuição de probabilidade por Monte Carlo. Será conveniente para nós podermos comparar custo e entender essa história de curva S. Entender essa história de acumulado da distribuição. Enquanto que na metodologia de Monte Carlo, aplicado Monte Carlo à gestão de riscos, Monte Carlo é uma técnica de análise probabilística aplicada à gestão de projetos e os seus resultados de processamento e cálculo nos dão custo. Aqui está o custo. E por diversas interações, são várias interações, nós encontramos o mais provável, nós encontramos com uma certa precisão esse perfil de distribuição, que nós já definimos como beta, e encontramos aqui a probabilidade de 10,5% de chance. E encontramos aqui no nosso mais provável 10,5% de chance. Só que não tem aqui um monte de tentativas e erros. O resultado foi instantâneo. Porque existe um algoritmo, na verdade, um modelo matemático que fica notório a junção de duas equações, onde o ponto de inflexão ou de interrupção está aqui, mas esse modelo apresenta 10,5. Esse modelo de Monte Carlo apresentou 10,5. A princípio eu direi que é uma coincidência. Mas, abandonando Monte Carlo, a gente olha para os três cenários. O mais provável, 10,5. O arrojado, probabilidade de 82,5 para esse custo. Vamos ver aqui. Isso. Nós estamos com... Vou fazer de novo essa curva aqui. Probabilidade, distribuição, três cenários. E eu vou escolher custo. Daqui 10,5. Eu tenho que fazer as curvas de novo porque guardar as curvas anteriores não deu certo. Então, vamos fazer análise de três cenários para o mais conservador, para custo também. E na teoria nós temos a mesma coisa para os três. Qual seria o melhor valor para nós termos 80%? Bom, a gente pode fazer da mesma maneira aqui, chegar a 80% e encontramos 11.700 contra os 300 reais de diferença. Isso vale para as datas, para as durações do mais provável, a duração do conservador e a duração também do arrojado. 73 dias. Estamos aqui com o percentual. A partir dessas três referências, nós vamos definir o planejamento e podemos dizer agora, nesse momento, que a probabilidade de sucesso do tempo, deixa eu calcular de novo, é de 88,5 para esse cenário que nós montamos, para 73 dias. Se nós usarmos os valores originais, seria como nós compararmos com a linha de base, esses valores vão mudar. O sucesso já cai para zero, porque de fato, com 80% de chance, 73 dias é o que nós já vimos. Então, no modelo 3 cenários, nós perseguimos esse planejamento que caiba dentro desse fantasma azul, essas barras de buffer, de lastro, de folga, e no momento do planejamento ele gera a base para o trabalho da gestão de risco. Ele nasce aqui com, como nós dissemos, o valor exato, zero. E se nós quisermos analisar o risco como a gente fez com Monte Carlo, quais seriam as propostas, nós precisamos daquela mesma curva. Custo, ok? E a curva se apresenta com
11.400, mas se nós quisermos 80%, e aí a gente faz a mesma coisa que fazia com o modelo de Monte Carlo. Qual é a diferença? A diferença é que nós trabalhamos com um planejamento de referência, um planejamento com os parâmetros mais otimistas, arrojados, e um planejamento com as referências pessimistas, que aqui chamamos de conservador. A avaliação probabilística do momento não é dada por uma tentativa aleatória de parâmetros. É um modelo matemático que reúne os 3 planejamentos e define esses fantasmas azuis. Esse é o cronograma a ser constantemente ajustado a partir da vida do projeto. Success Driven é dirigido ao sucesso. Ser dirigido ao sucesso só se percebe quando encontra o andamento da vida do projeto. Nesse momento temos uma imagem de como está a probabilidade de sucesso e para onde seriam os valores que nos dariam 80% ou 90% de conforto. Diferente do modelo que usa a técnica de Monte Carlo para planejamento, que te dá uma imagem do momento, de como está e que parâmetros deveriam ser escolhidos para que ficasse mais certo, com uma probabilidade maior, e você talvez mudasse o planejamento original para valores maiores, para valores mais confortáveis. Vale notar aqui que essa metodologia só faz sentido quando você acompanha a vida do projeto, período a período, anotando o que aconteceu de fato durante os períodos de medição. E com isso, o valor de probabilístico, o valor de sucesso, o percentual de alcance de sucesso, ele vai sendo alterado, mas ele precisa sempre atingir a referência, que foi definida como 80%, nesse caso nosso, ou 90%, 85%, dependendo dos acordos que são feitos. Por outro lado, se nós olhamos a metodologia que usa a técnica de Monte Carlo para planejamento de projetos, nós vemos sempre a imagem estática do momento do início e nascimento do projeto. Nós não vemos o que será feito, o que acontece depois da primeira medição. Porque após a primeira medição de desempenho, de produção, precisa fazer a avaliação de risco novamente, lembrando que os valores, os parâmetros otimistas e pessimistas devem ser ajustados, devem ser revistos a cada medição. E uma série de interações, uma série de aleatórias alocações de valores e parâmetros vão levar a diversos planejamentos para encontrar um espaço amostral que permita levantar uma curva de probabilidade. Não é comum encontrar no mercado, além do planejamento e sua análise de risco inicial pela aplicação da técnica de Monte Carlo. Depois que planejam, ninguém mais controla riscos aplicando a técnica de Monte Carlo ao andamento da vida do projeto. Ou porque não sabe como fazer, ou porque dá muito trabalho, ou porque leva muito tempo, ou porque a ferramenta que nós temos no mercado não faz. Por outro lado, a técnica de 3 cenários permite que a cada medição, essa avaliação de risco para cada medição que você faz no seu planejamento ou no seu mapa de trabalho, automaticamente as demais são sincronizadas. E todas as referências, mantendo a probabilidade como meta, são calculadas e você vê se estamos na meta, abaixo da meta ou acima da meta. Então, o Success Driven é dirigido ao sucesso, é dirigido à meta. A meta de sucesso é o indicador de probabilidade pelo método dos 3 cenários. E a partir daí, o processo é simples, não tem a aplicação
aleatória de centenas, milhares de simulações e não precisa ser revisto. Otimista, pessimista e mais provável da atividade ou do momento em que se faz a análise. Técnicas distintas, objetivos distintos e, claro, resultados distintos. Até então, você tinha apenas uma maneira de fazer análise de riscos de um projeto. Agora você tem duas. Agora imagina a comparação metafórica de você pesar na balança. Você vai verificar o peso na balança, seria verificar o risco do projeto através de um instrumento. A balança é um instrumento, o peso é o risco do projeto, você é o projeto. Agora, imagine que para você ter precisão do seu peso, você tivesse que utilizar milhares de balanças e fazer uma avaliação estatística de milhares de seu peso, para que você pudesse ter uma ideia do seu peso. Se você fizer milhares de vezes uma vez, você vai encontrar 78,33. Se você fizer milhares de vezes outra vez, você vai encontrar 78,12. Mas se você fizesse muitas vezes mesmo, você encontraria 78,33 com uma grande precisão. Agora imagine você fazer um peso, lembrando que essa balança que você está usando, essas balanças, não tem um certificado preciso dado pelo órgão certificador. Então você teve que usar esse método. Usar tudo que é balança igual e possível para que os erros delas se compensem entre si após milhares de medições, você encontrasse com precisão o seu peso, 78,33. Porque se usar poucas balanças, você pode ter valores diferentes. Por isso que você usou milhares de balanças. Agora imagine que você tem uma balança. E só uma. Que seria uma outra forma de você medir o risco do seu projeto ou o peso, seu peso. E você pesa na balança e encontra 79,77. Quando você sai da balança e volta para a mesma balança, você encontra 79,77. E se você fizer isso 20 vezes na mesma balança, você vai acabar encontrando o mesmo valor. Então, de um lado, vermelho, nós temos a precisão dada pela estatística e um tratamento de eliminação de erro pelo método de Monte Carlo, e do outro você tem um peso. Esse peso é preciso, visto que essa balança não está aferida? Não sei. Mas o fato é que nós temos duas metodologias de pesar. A primeira metodologia vermelha te dá uma precisão fantástica, porque a balança que nós estamos comentando, as balanças não são certificadas. Mas a metodologia vermelha te dá uma alta precisão de 78,33. Enquanto que aquela balança verde te dá apenas 79,77 sempre. Se você, no dia seguinte, após ter feito uma grande refeição, se pesar, você vai encontrar 81,77. É claro que você subiu 2. Isso está fora da sua meta, 79,77. Aí você fica 3 dias sem se alimentar e quando pisa na balança, verifica 79,78. Você está mais próximo da sua meta. A meta é uma referência. Ela não é precisa como 78,33. Mas ela é suficiente para você entender que você aumentou de peso. E que você reduziu o peso. E que você está no peso. E que você está um pouquinho abaixo do peso. Você está controlando uma meta. 79,77 para 78,33 é um modelo matemático desenvolvido no Oriente que te dá o verde. Sempre. É o mesmo modelo. E 78,33, que é o vermelho, desenvolvido no Ocidente, através da aplicação de uma técnica muito utilizada para eventos que envolvem estatística e amostragem em projetos. O vermelho demanda um tempo muito grande, milhares de interações, além daquela dúvida que foi deixada no capítulo 1.
1000 interações para uma variável é a mesma coisa que 1000 interações para 8 variáveis? Então, do lado esquerdo, vermelho, técnica de Monte Carlo aplicada a projetos, gestão de projetos. Do lado direito, em verde, 3 cenários, que na verdade é uma metodologia, é um modelo matemático que te dá sempre a mesma coisa. E você trabalha o a mais e o a menos dessa mesma coisa. E a sua meta é ficar sempre nessa mesma coisa. Se algum dia você aferir essa balança, e essa balança realmente estiver medindo, você estará não só com precisão da balança, como estará perfeitamente alinhado às suas metas. Um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, independente da precisão do resultado. Modelo que aplica a técnica de Monte Carlo é precioso. O modelo verde, que aplica a técnica dos 3 cenários, é eficaz, é eficiente. Cabe a você agora pensar nesses modelos. Por quê? Porque o grau de incerteza pelo processo de Liberson é praticamente zero, mesmo que não seja o valor preciso, exato da probabilidade. No nosso exemplo, por acaso, deu 10,5, mas nem sempre é assim. E o seu controle no processo de Liberson é seguro e preciso. Planejar com realidade aumentada é mais ou menos isso. A breve comparação entre os dois modelos é: sempre se vende, se ensina e se aplica no planejamento e depois adeus. O outro não é muito comum, não se ensina nem se comenta, mas garante resultados há décadas. Qual é a vantagem? Já foi comentado. Qual é a desvantagem? É que precisa ter alguém que explique como fazer isso no processo de controle da vida do projeto e precisa ter ferramenta integrada que transforme o planejamento com dados para Monte Carlo e que devolva sem distorções, desvios ou perdas. A desvantagem é que um é maduro e funciona, o outro é apresentado e vendido. Planejar com realidade vai além do CPM. Meu nome é Marcos Posse, eu acompanhei vocês no segundo e último capítulo de Análise de Riscos em Projetos. Mais informações, vídeos e livros você encontra no nosso site, no nosso canal.